Meus queridos irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Para a nossa edificação desta noite, eu quero convidá-los a abrirem as Escrituras Sagradas no livro de Jó. E o tema que estaremos tratando é Precisa-se de paz como Jó. O texto nos diz no capítulo 1, versículos de 1 a 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Convido você a orarmos neste momento. Senhor Deus e querido, bondoso Pai, pedimos ao Senhor a clara direção do Teu Espírito para a ministração desta palavra hoje à noite. Que ela nos mova, nos alcance, no sentido especialmente de termos líderes melhores, homens melhores em nossas famílias. Pedimos ao Senhor que fortaleça os nossos lares com a Tua boa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Costumeiramente, queridos, ao expormos o livro de Jó, nós o fazemos tendo como pano de fundo o sofrimento deste servo de Deus e também a soberania do Senhor por trás do seu sofrimento, atuando providencialmente nos bastidores do mesmo. Isso é algo que é certo no livro, visto que essas importantes questões espirituais fazem parte da dinâmica e propósito revelacional do livro de Jó. Porém, queridos, nós precisamos entender que nas entrelinhas deste livro nós também encontramos importantíssimas lições acerca da família. Mas antes de entrarmos nessas lições, vamos entender algumas questões que envolvem o livro de Jó para que possamos, então, perceber melhor o que o texto nos revela nessa noite. Bom, o seu autor é desconhecido, embora muitos sejam os estudiosos que atribuem sua autoria a Moisés. Mas isso não é necessariamente conclusivo, visto que há uma fragilidade nos argumentos em prol da autoria mosaica. Embora contenha muitos discursos de Jó, o livro não traz indicações de que o próprio Jó o tenha escrito, mas transparece que seu autor foi um poeta desconhecido de Israel, um sábio que provavelmente fez uso de um antigo material para a pesquisa ou mesmo a transmissão oral desde os tempos patriarcais. É provável que a história de Jó estivesse sendo contada de geração em geração para ensinar as pessoas sobre o governo soberano de Deus. Acredita-se também que seja o livro mais antigo dos que estão inseridos na Bíblia Sagrada. Foram encontradas porções do livro de Jó, por exemplo, escritas em tabuinhas de barro, que era uma das formas mais antigas de escrita dos tempos remotos. Nos manuscritos encontrados nas cavernas da região do Mar Morto, nos manuscritos de Qumran, já havia dentre eles o livro de Jó. A data do livro não a data da história que o livro conta, gira entre os anos 970 a 586 a.C. A principal lição que Jó nos traz é que, por mais duro que possa ser o sofrimento, ele somente ocorre com a permissão de Deus para que os seus santos propósitos possam ser alcançados. O sofrimento nos aproxima ainda mais do Senhor, é uma importante lição que esse livro nos traz. E a despeito da dor e de não entendermos o que Deus quer fazer por meio da prova, nós podemos confiar que os seus planos são
afinal bons, perfeitos e agradáveis. Sempre, queridos, visando a sua própria glória, Deus trabalha e trabalha muito bem. Como bem disse Jó na sua dor, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Todavia, como mencionei já aqui, eu gostaria de expor os parágrafos iniciais de Jó sobre outro prisma que também se encontra presente no livro. Este prisma, este aspecto, diz respeito às virtudes de Jó como chefe de família no exercício do sacerdócio do lar. Pelo que observaremos hoje, Jó foi um pai exemplar sobre 3 importantes aspectos que eu quero trazer aplicações sobre a nossa vida hoje. Eu espero sinceramente que também estejam nos assistindo alguns pais, para que possam assim observar o exemplo de Jó e desta maneira espelharem-se para a glória do Senhor. Então vamos lá. A primeira questão que eu quero destacar é que Jó foi um homem de caráter íntegro. Essa é a primeira grande verdade que esse texto traz para nós. Vivemos em um mundo que se encontra completamente degenerado pelo pecado. Este terrível mal que contaminou a alma é claramente percebido por meio da corrupção presente nas atitudes humanas. Nós pecamos, queridos, porque a nascente de onde mina as nossas obras foi contaminada pela degeneração espiritual. Quero dizer com isso que nós pecamos porque o nosso coração, ele infelizmente é corrupto, ele é desesperadamente corrupto e ansioso por desobedecer a Deus. Mas, pela graça comum de Deus, o Senhor freia este mal em nós para que ele não ganhe as proporções alarmantes que costuma ter. Nem todos, queridos, mergulham tão fundo no mal quanto outros, e isto se dá pela operação da graça de Deus em nós. Se nós não praticamos maldade mais intensa, nós não fazemos por causa da graça de Deus que freia o mal que habita em nós. Jó, queridos, foi um homem alcançado por esta graça, não somente no seu aspecto comum, mas sobretudo no seu aspecto especial. Jó foi alcançado por essa graça a tal ponto do Senhor afirmar para Satanás que sabia do valor de Jó, visto que esse era seu servo, conforme o verso 8 diz claramente no livro de Jó. O verso 8 diz: Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A integridade de Jó é atestada pelo próprio Senhor. Eu costumo dizer que uma coisa é quando outro pecador como nós diz assim: olha, você é um exemplo, você é um homem de Deus. Então uma coisa é sermos avaliados pelos nossos pares. Outra coisa é sermos avaliados pelos que são superiores a nós. E na avaliação sábia e perfeita de Deus, Deus sabia claramente da integridade de Jó. A integridade de Jó também se manifestou quando ele perdeu todas as coisas, porque ele entendia que mesmo atrás de uma terrível providência, nós podemos confiar que o Senhor controla todas as coisas. Vemos isto muito bem no final do capítulo 1, nos versos 20 a 22, que dizem assim: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vejam o que ele mesmo disse à sua esposa, quando esta lhe falou para amaldiçoar a Deus e morrer logo, conforme o capítulo 2, de 7 a 10. Escute o que Jó ouviu no auge da sua dor e como Jó respondeu a isso. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza,
tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Prosseguindo ainda nesse raciocínio, nos versos iniciais do livro de Jó, encontramos a integridade deste servo do Senhor sendo descrita. Jó não era apenas um homem de palavras piedosas, queridos, mas de um caráter piedoso. Ele se constituía exemplo para os seus filhos, não porque lhes falasse sobre o Senhor apenas, mas porque vivia em integridade para a glória de Deus. 3 virtudes são destacadas na integridade de Jó, conforme o verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, essas virtudes estão bem presentes aí. A primeira delas é que Jó exercia sua integridade numa sociedade idólatra. A primeira informação que temos sobre Jó é que ele residia em Uz. Uz, conforme Gênesis 36, 28, foi um dos filhos de Disã, o Oreu, da terra de Edom. Um destes se estabeleceu num distrito ou seção da região leste da Palestina e na fronteira da Arábia, que se tornou conhecida como a terra de Uz. Biblicamente, seu habitante mais ilustre foi Jó. Era uma terra de pasto abundante, isso está no capítulo 1, verso 3, você pode conferir depois. Porções dela eram ideais para as colheitas aradas, isso está no capítulo 1, verso 14. Ficava próxima ao deserto, isso está no capítulo 1, verso 19, e era uma terra muito boa e fértil, mas próxima dos sabeus e caldeus, que eram povos idólatras que não reconheciam o senhorio de Deus. Queridos, mesmo numa cultura tão antiga e tendo como parâmetro de sua fé a tradição recebida de antepassados que sabiam quem era Deus, Jó não tinha a escritura como nós a temos, ele tinha apenas o padrão de vida que era trazido dos seus ancestrais, ele foi ensinado oralmente a obedecer a Deus, mas Jó, apesar dessas limitações de acesso à revelação de Deus como nós temos hoje, Jó empenhava-se de coração para conduzir-se à integridade. Só corrigindo aqui, Jó não tinha a escritura toda como você e eu temos. Então Jó ele tinha certos limites que você e eu não temos. Nós temos outros limites, mas nós temos a palavra de Deus completa. E Jó ele tinha apenas o que lhe foi transmitido oralmente. E mesmo assim, Jó era alguém extremamente piedoso e íntegro diante de Deus. Então a primeira questão é que ele era íntegro numa sociedade ímpia. Olha, ser sal dentro do saleiro não é difícil. Ser fiel a Deus num ambiente religioso não é difícil. Ser fiel a Deus num templo, levantando as mãos, orando, não é difícil. Difícil mesmo é ser fiel a Deus no meio de uma sociedade ímpia. É ser fiel a Deus cercado de contextos que ferem a palavra do Senhor. A segunda questão é que Jó caminhava com Deus. Quando lemos a descrição da conduta de Jó, automaticamente nós o associamos com o homem bem-aventurado do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Jó é descrito como alguém íntegro e reto. Não se observam em Jó desvios de conduta. Sua vida estava no prumo de Deus, sua vida estava alinhada. Jó é descrito como alguém temente ao Senhor. E sabemos bem, querido, que as Escrituras falam sobre o temor do Senhor. Por exemplo, o Salmo 111, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Jó agia com integridade, não porque os olhos dos homens repousassem sobre sua vida,
mas sim porque Deus o observava. Essa é a grande diferença. Jó não vivia para a glória dos homens, mas para a glória de Deus. Temer ao Senhor fazia de Jó um homem íntegro nas ações, porque buscava ser íntegro no coração. Jó se desviava do mal, e a ideia aqui é que diante do mal este homem não sucumbia a ele, não se deixava atingir pelo que era mal para a sua vida, mas evitava o mal, e nós poderíamos até dizer que ele fugia da aparência do mal. Vemos isto em Provérbios 16, 17. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A questão que nós temos que pensar, como homens de Deus, como líderes, como crentes, é quem somos nós aos olhos dos nossos filhos. Jó foi íntegro aos olhos do nosso Senhor. Nossos filhos precisam de modelos exemplares. Nós, pais, precisamos acordar, queridos, e entender que nossos filhos nos observam e começam a aprender pelo que eles nos vêm fazendo. Queiramos ou não, eles vão nos imitar em muitas coisas, naquilo que falamos e em como nos comportamos. Se a nossa alma for reta diante de Deus, nossa conduta também será reta e seremos, sem qualquer sombra de dúvida, bons modelos para os nossos filhos. Pais, andemos com o Senhor e nossos filhos também andarão. Provérbios 22, 6 fala disso. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, querido, nós temos que estar com os nossos filhos no caminho. Não nos esqueçamos de Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como umbrais nas tuas portas e como sinal na tua mão, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Jó foi um homem de caráter íntegro. Então, a primeira questão que se destaca é que Jó foi um homem íntegro. O que nós precisamos nesse mundo? Integridade, em todas as áreas. Se queremos ser bons pais, nós precisamos ser homens devera íntegros. Agora, Jó também foi um homem de visão financeira. E aí você diz assim, como assim, pastor? Deus não foi quem abençoou Jó? Claro, mas você acha que Jó ficava sentado esperando as coisas acontecerem? Negativo. Jó partiu diante das bênçãos que Deus lhe dava e administrou aquilo que recebeu para a glória do Senhor. Além desse caráter íntegro, Jó foi um homem que Deus muito abençoou financeiramente. Mas particularmente, creio que a despeito de toda a prosperidade de Jó ter vindo de Deus que o abençoara, certamente esse mesmo Deus deve ter dotado a Jó de uma capacidade administrativa excelente, pois se ele administrasse mal os recursos que Deus lhe concedeu, ele jamais seria próspero. 2 textos do livro de Provérbios nos falam sobre a prosperidade decorrente dos diligentes, daqueles que se empenham mesmo. Provérbios 10:4 diz: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. E Provérbios 12:24 diz: a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. É claro, queridos, que é Deus que vem e nos abençoa, e a nossa prosperidade vem do céu. Sem sombra de dúvida, se somos prósperos é porque Deus nos abençoa. A Bíblia diz isso claramente. Por exemplo, Salmo 127, verso 1 e 2 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem.
Mas, queridos, isso não significa que aquele que recebe de Deus não deve ser diligente, trabalhador, dedicado e competente para administrar as coisas que Deus lhe dá. O equilíbrio para se compreender a nossa prosperidade, seja de pequeno, médio ou grande porte, está em sabermos que Deus nos provê o que precisamos para a nossa manutenção, mas também nos delega o dever de administrarmos aquilo que Ele nos dá como bons mordomos. Então, nosso lar possuirá, mesmo em crise, estabilidade financeira. Muitos lares desmoronam pela falta de estabilidade financeira. Jó era o homem mais próspero do seu tempo por duas razões. A primeira era a bênção de Deus, provendo resultados sobre aquilo que ele confiara. Mas segundo, queridos, a capacidade de Jó para que bem administrasse seus recursos. E Jó tinha coisa, meus filhos. Jó era muita coisa. A Bíblia diz que ele possuía 7.000 ovelhas. Fique imaginando quanta cerca, pasto, empregado, recursos tinham que ser demandados para você suprir as necessidades de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, ou seja, 1.000 bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Imagina você ter que alimentar aí uma quantidade tão grande de empregados que o livro nem diz quantos eram. Só diz que era numerosíssimo o número do pessoal ao seu serviço. Jó possuía, meus queridos, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Jó era muito próspero. Eu não quero dizer que seremos bons pais se formos ricos, de maneira nenhuma. Às vezes até a riqueza pode nos atrapalhar a sermos bons pais. Mas o que eu quero dizer é que, a despeito da riqueza, Jó conseguia ser um bom pai. E o que eu quero dizer é que não importa se a sua prosperidade é de milhões ou se a sua prosperidade é de dezenas, mas um homem de Deus que se preocupa com sua família, ele cuida de gerir as coisas de maneira a nada lhes faltar. Nossos filhos necessitam saber o valor do dinheiro na nossa vida. Eles necessitam saber que nós honramos a Deus com o que nós ganhamos, que nós amamos a casa do Senhor e cooperamos com isso. Os nossos filhos precisam saber que estão protegidos de vergonhas e humilhações, de cobranças à porta, de uma água, uma luz que é cortada, veja, não por causa de uma crise que se passa, mas por causa de uma má administração. Nós precisamos aprender com Jó a sermos bons administradores da nossa vida. Mas eu quero ir para o último ponto aqui, e com rapidez, apesar de ser o ponto mais central que eu quero destacar, é que Jó foi um homem de fé cristocêntrica. E aí você me diz, de que maneira, pastor, isso? É que, queridos, além de um caráter que lhe servia para exemplo a seus filhos, além de uma capacidade administrativa do muito que Deus lhe deu, Jó se preocupava muito com a fé de seus filhos. E mesmo muito ocupado, Jó tinha tempo para levar seus filhos a Cristo. Ele possui uma família grande, 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Diz isso no verso 2. Uma curiosidade é que todos estes eram filhos da mesma esposa. Naquele período, isso não era muito comum, também não naquela cultura. Isso mostra que Jó compreendia o princípio estabelecido na criação da monogamia, um homem para uma mulher. Jó foi um homem fiel à sua esposa. Também mostra que ele compreendia que um lar numeroso era bênção de Deus. Ter muitos filhos era obediência ao mandato cultural do Senhor lá de Gênesis, que diz: crescei e multiplicai, sede fecundos, possuí a terra, sujeitai-a, dominai a terra. E aí, queridos, é fascinante isso, porque a herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o nosso galardão. E o que me chama a atenção é que, mesmo tendo uma família tão longa, tão grande, Jó, ele tinha um cuidado espiritual com cada um deles.
Vemos na leitura do livro que seus filhos foram bem criados e eram unidos e felizes. Sobre isso lemos no versículo 4, que diz que seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Os filhos de Jó cuidavam uns dos outros, e mais especialmente de suas irmãs. Mas quero chamar a atenção dos irmãos para o principal aqui, que era o sacerdócio que Jó exercia em sua casa. Ele trazia seus filhos para perto de Cristo. E aí o verso diz que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Queridos, primeiramente, Jó, após o período de comemorações dos filhos, ele os chamava para cultuarem a Deus, para separarem-se, para corrigirem-se de seus pecados perante Cristo. Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios conforme o número de seus filhos, pois se preocupava com as intenções do coração dos filhos. Jó não era behaviorista para educar seus filhos com regrinhas de certo e errado. Jó se preocupava com o coração dos filhos. E aí nós temos na atitude de Jó um eco de Deuteronômio 6,5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O Senhor deseja corações circuncisos para que as obras sejam santas. É como diz Jeremias 4,4. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem apague por causa da malícia de vossas obras. Jó oferecia holocaustos a Deus, e nós sabemos que os sacrifícios celebrados, desde o Antigo Testamento, apontavam para Cristo e para a redenção que o seu derramamento de sangue nos traria. Na verdade, Jó cria no Redentor que nos últimos dias se levantaria sobre a terra. Jó 19:25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. A prática de sacrifícios no Antigo Testamento apontava para o maior dos sacrifícios, o de Cristo a nosso favor. Quando Jó celebrava esses sacrifícios, Jó estava demonstrando a sua fé. Tiago, mais adiante na sua carta, vai destacar a fé de Jó. Ele diz: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Mesmo sem lei escrita em pedra, Jó já a tinha escrita em seu coração, pois já na queda Deus proveu peles de animais para cobrir a nudez do homem e de sua esposa. Desde que houve a queda do homem, houve sacrifício, e o sacrifício apontava para uma solução, para a remissão dos pecados. E todos os sacrifícios do Antigo Testamento vão transcorrendo até que culminam no sacrifício de Cristo, em favor dos nossos pecados. Cristo era pré-anunciado em cada um desses sacrifícios, pois um dia ele próprio daria sua vida por nós. 1 de Pedro 3,18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, meus queridos, um Pai segundo o coração de Deus é um Pai que confia em Cristo, que anda com Cristo, que ensina a seus filhos o valor de Cristo. Precisamos ser pais assim. Nesses dias, a gente vê nos jornais, em algumas entrevistas,
Muitos pais que estão incomodados de terem que passar muito tempo em suas casas com os filhos. Meus irmãos queridos que me assistem, aproveitem esse tempo. Aproveitem, porque os filhos crescem realmente muito rápido. A vida é muito curta. Então aproveite sua família. Sejam íntegros. Peçam sabedoria para administrarem muito bem o que vocês têm. E, finalmente, sejam fiéis a Cristo. E os lares de vocês serão uma bênção. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de expor a Tua palavra esta noite. Fortalece os lares cristãos, os lares da Tua igreja, e que cada um que me assiste nesse momento e ainda não anda com Cristo, seja movido pelo Teu Espírito a andar na palavra e na vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente.